Folha de São Paulo cedeu espaço para um texto assinado por Jair Bolsonaro. Para quê? Para ele atacar a esquerda por não respeitar a democracia. É isso mesmo que você acabou de ouvir e eu acabei de ler isso daí, tá? Difícil é saber quem tem mais cara de pau nessa história. Vamos saber mais sobre isso com a nossa Sofia Labanca, aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Boa tarde, Sofia. Já comecei aí a tarde me irritando, viu? Desculpa, eu já me irritei com isso no domingo. É verdade. Tá certo. Vamos lá, Ana. Isso aconteceu aí no último domingo, dia 10 de novembro, que a Folha deu aí espaço para o Bolsonaro publicar um texto na coluna lá de opiniões. E assim, como se nada tivesse acontecendo, sabe? É só mais um texto de opinião aqui na Folha de São Paulo. E isso, obviamente, repercutiu muito nas redes sociais de uma maneira muito negativa, né, para a Folha de São Paulo. Especialmente considerando que é um texto, assim, nível 11 de 10 de hipocrisia e cinismo, sabe? Que é Bolsonaro, o grande defensor da democracia no Brasil, sabe? Vamos colocar na tela, Ana. Eu só lamento, mas a gente vai ter que dar uma olhadinha nisso. A gente não vai ler o texto inteiro, vocês já vão ver aí qual que é o título do texto, vocês podem procurar se vocês quiserem sofrer um pouquinho, mas vamos ver alguns trechos. Então já tá aí no título. Aceitem a democracia. O povo tem escolhido a ordem, o progresso, a liberdade econômica e de expressão e o respeito às famílias e à religião. Bolsonaro mandando nós aceitarmos a democracia, Ana. Eu queria falar uma coisa, mas tá muito cedo pra palavrão nessa live, sabe? Daí vamos começar. Vamos ler ali o primeiro parágrafo. Vamos começar só pelo primeiro parágrafo. Os ventos da democracia sopram com direção e sentido bem definidos. Na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, a maioria dos eleitores escolhe candidatos, partidos e programas de direita. Alguns analistas e cientistas políticos pouco confortáveis com as soberanas decisões populares tentam apresentar muitos desses movimentos como se fosse uma guinada ao centro. Não é. Basta prestar atenção às propostas ultimamente aprovadas nas urnas. Ana, isso parece um texto escrito pelo Jair Bolsonaro para você? Era essa a minha primeira pergunta. Quem escreveu esse texto? Eu, como professora, tá. Vamos. Você olha para um cara e fala: quem escreveu esse texto? Não foi você. Tá assinado pelo Jair Bolsonaro, Ana. Tá assinado pelo Jair Bolsonaro. Não mas tem vamos e convenhamos. Okay. Isso é um excelente texto para você pegar e apresentar para sua turma aí num curso de comunicação para explicar o que é um ghostwriter, né? Porque definitivamente isso não foi escrito pelo Jair Bolsonaro. Os ventos da democracia, soberanas decisões, cadê as 4 linhas? Cadê as Se 4 fosse linhas? O Bolsonaro, ele ia ter falado das 4 linhas. Ana, não fala das 4 linhas em nenhum momento desse texto. É óbvio que não foi o Bolsonaro. Não tem um tá ok, sabe? Pô, não dá. Mas enfim, definitivamente não foi escrito pelo Jair Bolsonaro. Mas vamos descer um pouquinho e vamos para as partes mais interessantes. Dá para descer mais a partir desse ponto? Dá. Bora lá. Qual que é o... A moda é nos acusar de inimigos da democracia. Mas quem mostra dificuldade de aceitar democracia é a esquerda, quando a maioria do povo decide por caminhos diferentes do que ela gostaria. Basta olhar a reação da esquerda às suas derrotas. Quando pode, como na Venezuela, simplesmente frauda na cara dura o resultado eleitoral. Quando não, como no agora vitorioso retorno do presidente Donald Trump à Casa Branca, lamenta-se por ter permitido que seus adversários de direita disputem as eleições.
Mano, não é Esses são os que se apresentam como democratas, autonomeados salvadores da democracia, uma democracia que pisoteiam quando podem. Além do mais, vivem numa realidade paralela, ilhado dentro de suas bolhas, afastado do povo e dos trabalhadores que um dia disseram representar. São incapazes de compreender que não é possível, a não ser numa ditadura absoluta, impedir a manifestação da vontade popular, da qual os líderes são apenas portadores. Se suprimirem um líder, outro aparecerá. Gente, quando foi que a esquerda usou de violência para impedir, sabe? Não sei, eu acho que assim, quando o Jair Bolsonaro foi lá e inflou os ânimos até o pessoal fazer o 8 de janeiro, até bloquearem as estradas, até tentarem colocar uma porra de uma bomba no aeroporto de Brasília, que só não explodiu porque não souberam fazer a bomba. Isso não é violência. Agora, o que a esquerda nos Estados Unidos fez, gente? Para impedir o Trump, que, aliás, morreram 4 na invasão do Capitólio em 2021, quando ele perdeu as eleições, né? 6 de janeiro de 2021. O Trump matou gente tentando dar um golpe de Estado. O Bolsonaro só não matou por incompetência. E a esquerda que usa a violência quando é derrotada, né? Pelo amor. Ai, ficam lamentando não poder impedir de competir. Porque se o cara tentou dar um golpe de Estado, não é lamentado e não haver justiça, né? Não é lamentar porque não impediram de disputar. É lamentar que não houve justiça, que o cara que tentou dar um golpe de Estado continuou disputando. E alguém fez alguma coisa na Argentina quando o Milei ganhou? Não fizeram nada, né? Eu ouso dizer que a esquerda aceita a derrota até quando não deveria, né? Até quando não deveria aceitar uma derrota, como, por exemplo, nas eleições aqui do Brasil, em 2018, que o Exército ameaçou o Supremo Tribunal Federal para manter uma prisão inconstitucional do candidato à presidência que estava liderando nas intenções de voto, né? Gente, 2018 foi golpe também, tá? 2016 foi golpe. E a esquerda aceitou isso melhor do que deveria. Então, se a esquerda erra, é por aceitar a derrota que não deveria. Não por não aceitar as derrotas. Mas, enfim. Vamos lá. Próximo trecho que eu queria falar aqui é um pouquinho mais abaixo no texto. Quando fala da parte do... ali, ó. Agora mesmo, nas eleições para prefeitos e vereadores, os homens e as mulheres da direita invadiram democraticamente, pela força do voto, a arena política num tsunami de afirmação poucas vezes visto. Nossos quadros nos diversos partidos surgem às dezenas, centenas. E onde estão os novos quadros da esquerda? Alguém sabe? Alguém viu? Não estão em lugar nenhum. O cenário da esquerda é de envelhecimento e desolação. Até seus porta-vozes menos alheios à realidade reconhecem. Isso ocorre por uma razão muito simples. O jardim da política só floresce quando é irrigado pela vontade popular. Gente, o Bolsonaro escreveu isso. Quando uma força política se desconecta do sentimento da maioria, é inevitável que define. Pode até resistir por um tempo às custas da repressão e do uso desavergonhado dos orçamentos públicos, mas seu destino está traçado. Está destinado à irrelevância ou mesmo a desaparecer. Com quantas antigas potências do cenário político não vimos isso acontecer? Gente, olha a cara de pau. Pode até resistir por um tempo à custa da repressão e do uso desavergonhado dos orçamentos públicos. Gente, essas eleições foram as eleições do orçamento secreto. Vamos deixar bem claro. A única razão pela qual a direita tomou de uma tsunami mesmo, como diz o Bolsonaro, os cargos nessas eleições municipais, foi porque foram candidaturas totalmente irrigadas pelo orçamento secreto, pela emenda PIX, entendeu? Emendas do relator. Foi isso que impulsionou a direita nessas eleições municipais. E o Bolsonaro diz que não, a direita ganhou porque está mais ligada aí pela força do voto, da arena política, etc. E acusa a esquerda de usar orçamento público. Assim, é de uma cara de pau.
Sofia, E uma cara de pau. É com isso que você tá indignada? Eu tô com o Iacado aqui no chat. Ele escreveu tsunami. Desde quando o Bolsonaro sabe escrever tsunami? Justíssimo. Não, mas falando sério, mas enfim, assim, ele Ana, falou... eu tô falando muito aqui do texto do Bolsonaro, mas tem uma última coisa que eu queria trazer antes de passar a palavra para você. Vai. Que é como que a Folha se presta ao papel de dar esse espaço. Aham. E daí eu só queria lembrar de uma coisinha. Eu trouxe aqui uma matéria antiga, de 2014, da Carta Capital. É bem antiga, já tem aí uns 10 anos quase, mas vale a pena ver de novo. Pode colocar na tela, Ana. Tá aqui. Conselho Nacional da Verdade chancela a versão... Comissão Nacional da Verdade, desculpa, chancela a versão de que Folha emprestou carros para a ditadura. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade chancela a versão de que o Grupo Folha, dono do jornal Folha de São Paulo, deu não apenas apoio financeiro e ideológico ao golpe de 1964, mas apoio material à repressão contra os opositores à ditadura, com fornecimento de veículos para a Operação Bandeirante, a OBAN, um centro de investigações do Exército que combatia as organizações de esquerda. Eu acho que faz sentido a Folha dar espaço para o Jair Bolsonaro. Retiro o que disse, faz todo sentido. É isso, Ana. Eu ia mesmo comentar isso, assim, todas as questões do texto, assim, do texto do Bolsonaro, entre aspas, né, na Folha, são questões assim que fazem o sangue ferver, fazem a gente ficar indignado. Né, a cara de pau do texto, as acusações de coisas que são exatamente aquilo que ele fez, né, a cara de pau, assim, de dizer, a democracia, isso é a democracia. Né? De alguém que tentou dar um golpe de Estado, tem tudo isso. Além da questão óbvia de que não, isso não é o nível de texto do Bolsonaro, vocês me desculpem, uma coisa é você falar diferente do que você escreve, outra coisa é isso, tá? Isso é outra questão em absoluto, né? Mas o ponto principal, eu acho que não é nem isso, é exatamente este último ponto, Sofia. Como um jornal do tamanho da Folha de São Paulo dá espaço para o Bolsonaro escrever uma coluna que não é sequer uma coluna digna de coluna de jornal. É um texto panfletário dele mesmo. Ele chega a dizer nos acusam do que ele diz que nos acusam ali? Como é que é? Que a moda é nos acusar de inimigos da democracia, mas a esquerda isso, a esquerda aquilo. Cara, isso não é um texto digno de jornal, isso não é um texto digno de coluna de jornal. E aí você se pergunta, por que é que a Folha... com seu histórico, né, tendo sido achincalhada pelo Bolsonaro muitas vezes durante o governo dele, abre um espaço para o Bolsonaro vir aqui fazer campanha política. É isso que tá acontecendo aqui, né? Uma campanha política pela anistia do Bolsonaro, né? Pela reversão da sua inelegibilidade aí. Então, já entrou nessa seara, assim, a Folha entrou nessa campanha. Claro, se a gente olhar o histórico mais anterior da Folha, a gente compreende por quê, né? Ainda assim, é duro de aguentar, de um veículo que realmente assim, foi achincalhado pelo Bolsonaro durante seu governo se prestar a um papelzinho desse, né? E o segundo é o que isso... E aí, o desdobramento disso é o que isso representa, aí sim, em termos da democracia brasileira, né? Quando você tem um grande veículo de comunicação se prestando a ter uma participação direta, né, numa questão política tão importante quanto essa, com um golpe, uma ação tão descarada, assim, né? Mas, de novo, o histórico tá aí, né? Eles realmente se superaram. Semana passada eu estava aqui com o Lúcio comentando sobre aquele texto, aquela entrevista da Veja, né? Que a Veja colocou o Bolsonaro na capa, uma entrevista que eu até tinha comentado pro Lúcio, isso aí foi ensaiada, essa entrevista. O Bolsonaro não é
não fala desse jeito, não tem essas opiniões. Eu achei que aquilo era o mais descarado que eu tinha visto a mídia hegemônica fazer, assim, de tentar reabilitar Bolsonaro nesse momento. Essa semana a Folha já se superou. Não, Vamos ver qual que é a próxima. Essa decisão editorial aí foi marcante, né? Para a forma como a Folha vai ser percebida também no futuro, assim, né? Pô, abrir esse espaço agora. O pessoal tá lembrando no chat que na época da tentativa de explodir as caixas d'água, ele teve espaço para se defender e tal. Mas isso é uma coisa, quando tá diretamente envolvido com ele tá respondendo uma coisa, é uma situação. Abrir esse espaço agora é voluntário. Entende? É voluntário. A Folha olha para esse cara e fala, vou abrir um espaço para esse cara panfletar aqui. Exatamente. Muito bom. Só que muito ruim. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Vou dar um recadinho. Depois de pistolar um pouquinho já no primeiro corte do dia. Bora lá. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final e por manter, assim, um certo nível de calma diante do Brasil, né? Porque isso daí foi um pouquinho demais, né? Eu vou aproveitar esse momento com o restinho de calma que me resta depois de um corte desse para convidar você a conhecer a nossa TV Cringe Brasil, nosso segundo canal aqui no YouTube, onde a gente está levando os nossos vídeos ensaios, react, TV dos anos 90, tudo junto e misturado para falar dos temas que dão vontade da gente saber mais. E tá sendo uma delícia fazer a TV Cringe. Gente, o nosso último vídeo que a gente tem lá é sobre a democracia dos Estados Unidos e por que ela é uma porcaria. E eu vou dizer, essa capinha eu curti. Eu curti. É uma pena, né, que esse vídeo tenha sido feito aí antes do resultado das eleições americanas. Mas, felizmente, ele reflete também os problemas da democracia americana. Mas, se você não quiser saber da democracia americana, tem vídeo sobre outras coisas também. Tem sobre o melhor jogo de Pokémon que foi feito por um brasileiro. E tem também um vídeo maravilhoso sobre os podres do Elon Musk. É a primeira parte, tá? Ah, não, esse não é o dos podres. Tem outro, tem um vídeo só sobre os podres e tem um vídeo só sobre as ideias mais absurdas que o Elon Musk defende. Tipo, pronatalismo e o altruísmo... Como é que é o nome daquilo? Altruísmo efetivo. Eficaz. Uma coisa horrível. Veja o vídeo para saber o que é lá no TV Cringe Brasil, mas só se vocês quiserem. Beijo, chat. Voltamos em instantes com mais cortes. Bora. E o botão. No tocante à democracia, as 4 linhas. Tá ok?